A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos meditar e refletir na Santa Palavra de Deus. Amém. Algumas semanas atrás, nós refletíamos sobre o texto de Lucas capítulo 6, onde Jesus nos recomendava que amássemos aos nossos inimigos, que fizéssemos o bem por eles, que nós orássemos por eles. E nós vimos naquela ocasião o quanto é difícil para nós viver esta ordem de Jesus, sendo que muitas vezes nós temos até mesmo dificuldades para amar aqueles que nos amam. E nós vimos que o único realmente capaz de amar verdadeiramente os seus inimigos é o próprio Jesus Cristo. A sua vida, a sua obra, a sua morte de cruz confirmam isso. O texto deste culto, os textos deste culto nos mostram, na verdade, como se dá na prática esse amor aos inimigos. Especialmente aqueles inimigos que muitas vezes se opõem à mensagem central da Bíblia, que é a mensagem do perdão e da salvação que Cristo trouxe para toda a humanidade. E para refletir sobre essa temática, nós queremos especialmente tomar como base o texto da Epístola, Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até o 21. O apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Estas são as palavras de Paulo aos Filipenses. E essas palavras, elas nos fazem perguntar: quem afinal são esses inimigos da cruz de Cristo? Essa é uma das perguntas. E outra pergunta que podemos fazer é: qual é o exemplo que Paulo pede que seja imitado? Paulo, ele diz, sejam meus imitadores. Será que era para imitar Paulo? Vamos refletir sobre essas perguntas. Vamos começar pelos inimigos da cruz de Cristo. O texto, ele não deixa claro, ele não especifica quem seriam esses inimigos da cruz de Cristo. Eram opositores da mensagem central da Bíblia. E aí, a partir de todo o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, nós poderemos chegar a 3 possíveis inimigos. Podem ser os 3, ou talvez um desses grupos. Mas vamos analisar cada um destes grupos. O primeiro, os primeiros candidatos a esses inimigos da cruz de Cristo, obviamente, poderiam ser os judeus. Aqueles judeus que negaram a Cristo, que em momento algum reconheceram Ele como Filho de Deus e que jamais admitiriam que a morte de Cristo seria para o perdão dos pecados deles. Aqueles que obstinadamente negam a Cristo e a sua obra em favor da humanidade, eles são abertamente declarados inimigos da cruz de Cristo. Então essa é uma possibilidade. Talvez sejam os judeus, e tinha judeus morando também lá na região de Filipos, por mais que Filipos fosse uma colônia romana. Então temos essa primeira possibilidade, judeus que não creram em Jesus. Outra possibilidade são os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo. Eles reconheciam o sacrifício de Cristo, criam nele como Salvador, porém eles entendiam que apenas crer em Jesus não era o suficiente. Era necessário ainda complementar a obra de Cristo. Era necessário continuar cumprindo os antigos rituais judaicos. A circuncisão, guardar o sábado, se abster de certos alimentos. Esses eram os judaizantes. Mas aqui nós temos, da mesma forma, um problema. Porque negar que Cristo tenha feito tudo para a nossa salvação é anular de certa forma aquilo que Cristo fez.
É como se eles dissessem: a vida, a obra, o sacrifício de Jesus Cristo não foram o suficiente. É necessário que eu complete aquilo que Cristo não terminou. Isso é muito grave. Isso é uma afronta ao Evangelho. Porque o próprio Cristo, ele disse: está consumado. Dizer que o que Cristo fez não é o suficiente é chamar Deus de mentiroso. Somente Jesus Cristo é perfeito ser humano e verdadeiro Deus. E ele completou toda a obra. Basta o ser humano crer naquilo que Cristo fez. Querer acrescentar algo ao que Cristo fez não é apenas questionar se o que ele fez foi suficiente, mas é simplesmente anular aquilo que ele fez. É como diz Paulo aos Gálatas no capítulo 1. Isso é outro evangelho. Evangelho que na verdade de evangelho não tem nada, porque não passa de uma lei perversa e diabólica que não vai salvar ninguém. Pelo contrário, vai condenar aqueles que pensam assim. E o próprio Paulo trata a respeito disso aqui também na carta aos Filipenses, no capítulo 3, um pouco antes do nosso texto. E ele diz as seguintes palavras: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, quando Paulo fala confiar na carne, ele diz confiar em suas próprias obras. E aí Paulo diz: eu muito mais, porque fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então percebam, Paulo ele diz lá: se alguém poderia ser salvo pelo cumprimento da lei, eu estou em primeiro lugar. Eu certamente poderia me gabar disso. Mas, o que ele diz? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo, ele abertamente reconhece que tudo aquilo que ele achava tão importante antes, todos os ritos, o cumprimento da lei, tudo isso perdeu o seu sentido. Isso jamais vai salvar alguém. Mas somente o próprio Cristo, que cumpriu perfeitamente, e o único que é capaz de cumprir perfeitamente a lei, somente ele pode salvar o ser humano. Por isso, o que os judaizantes estavam inventando era uma falsa doutrina, era um falso evangelho. E aqueles que negam o que Cristo fez, aqueles que insistem que é necessário acrescentar algo ao que Cristo fez, estes também são inimigos declarados da cruz de Cristo. Assim nós já temos duas possibilidades: judeus que negaram a Cristo, judaizantes que aceitaram a Cristo, mas que depois, de certa forma, queriam ainda contribuir para a própria salvação. E ainda uma última possibilidade para esses possíveis inimigos da cruz de Cristo eram os gentios. Gentios eram os gregos e romanos. E a maioria dos filipenses eram gentios, porque Filipos era uma colônia romana. E ser cidadão de uma colônia romana conferia certos privilégios, como por exemplo a cidadania romana. Quem tinha cidadania romana usufruía de diversos privilégios. Um deles, inclusive, era se alguém com cidadania romana cometesse algum tipo de delito, ele não poderia ser julgado em um tribunal comum. Ele deveria ir a Roma. E olha só, Paulo era cidadão romano. Paulo nasceu em Tarso, que era também colônia romana. E Paulo se utilizou dessa cidadania não para orgulhar-se, como muitas vezes acontecia entre os filipenses. Somos cidadãos romanos, temos um status superior. Para que Paulo usou a cidadania que ele tinha? Ele usou ela em favor da mensagem do Evangelho. Quando ele começou a ser perseguido e quando quiseram prendê-lo, ele apelou para Roma, dizendo: eu não posso ser julgado num tribunal comum, eu tenho que ir a Roma.
E às vezes demorava. Tanto é que Paulo, ele permaneceu preso por 2 anos, não numa cela, mas numa casa, onde um soldado guardava. E nesses 2 anos ele escreveu diversas cartas, ele recebia visitas, ele continuou fazendo o seu trabalho missionário. Inclusive a carta aos Filipenses é escrita quando Paulo estava preso. Tudo isso conferia a cidadania romana. E os filipenses se gabavam disso. Outro privilégio de ser cidadão romano é que os impostos eram bem reduzidos. Enquanto Jerusalém, por exemplo, que não era colônia romana, era explorada com altos impostos. Já Filipos não. Ser cidadão, morar em Filipos era realmente algo muito bacana. E por isso muitos filipenses se gabavam disso, se orgulhavam disso. E Paulo, ele diz para os filipenses, baixem a bola. E outro detalhe é que em Filipos, em todas as cidades influenciadas pela cultura greco-romana, o que acontecia? Ali predominava a promiscuidade, a idolatria, uma vida totalmente afastada dos princípios que Deus quer para o ser humano. Essa era a vida de muitos deles. E aqueles que vivem uma vida obstinada em seus pecados, entregue aos seus próprios desejos pecaminosos, estes também podem ser chamados de inimigos da cruz de Cristo. Então temos aqui 3 possibilidades: os judeus, os judaizantes ou os gregos e os romanos, os gentios. O texto não deixa claro, mas esse não é o ponto. Não importa, o que nós sabemos é que esses 3 são candidatos a serem inimigos da cruz de Cristo, e com relação a eles, Paulo diz, o destino deles é a perdição, ou seja, a condenação eterna. O Deus deles é o ventre, ou seja, os seus próprios desejos pecaminosos. E a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. São palavras duras que Paulo diz a respeito desses inimigos da cruz de Cristo. Mas aí surge outra pergunta. Paulo fala desses inimigos, mas como, na verdade, Paulo queria que os filipenses reagissem em relação a estes inimigos da cruz de Cristo? Será que os filipenses, agora que sabiam que existiam inimigos da cruz de Cristo, Paulo queria alertá-los para que se afastassem deles? Para que também não fossem contaminados por esses falsos ensinos e ideologias? Ou será que Paulo está estimulando eles a atacarem, a condená-los, a persegui-los? Ou quem sabe a impor a eles, a esses inimigos da cruz de Cristo, a verdadeira e única mensagem? O que será que Paulo estava orientando os filipenses a fazer? E aí nós temos que, para responder essas perguntas, nós temos que voltar para aquela segunda pergunta que eu fiz lá no início. Qual é o exemplo que Paulo pede que os filipenses imitem? Ali nós vamos encontrar então aquilo que Paulo quer que os filipenses imitem. E aí Paulo diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Será que Paulo está pedindo para que o exemplo dele seja imitado? Mas olha só o que Paulo diz a respeito de si mesmo. Lá na primeira carta a Timóteo, ele diz que ele é o maior e o principal dos pecadores. Será que é isso que eles deveriam imitar? Depois também aqui, na carta aos Filipenses, ele reconhece também que foi um perseguidor da igreja. Será que esse exemplo que os filipenses deveriam imitar? Na verdade, o exemplo que os filipenses deveriam imitar era o exemplo do próprio Jesus Cristo. E para que o exemplo de Cristo seja imitado, é necessário que primeiro ele se torne o nosso Salvador. É necessário que primeiro a gente creia nele. Porque ninguém pode imitar a Cristo e com isso agradar a Deus. É impossível para nós. Somente quando a gente crê em Cristo é que nós podemos agradar a Deus. Como diz a palavra, sem fé ninguém pode agradar a Deus. E a partir dessa fé, nós seremos capacitados e assim nos esforçaremos sim para sermos bons imitadores do exemplo de Cristo, assim como Paulo também o fazia. E Paulo ele fala até também nessa carta aos Filipenses sobre o que é de fato esse exemplo de Cristo que deve ser imitado. Ele fala isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, quando diz: tenham entre vocês, pensem bem, os filipenses que se gabavam
de serem cidadãos romanos. Paulo diz para eles: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, Jesus era muito mais do que um cidadão romano. Ele é filho do Deus Altíssimo, mas ele não deu bola para isso. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso torna-se semelhante aos seres humanos pecadores e frágeis. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo que Paulo pede que os filipenses imitem. O exemplo de Cristo. O exemplo, não a gente se entregar na cruz como ele fez, mas o exemplo de humildade e de servidão. Servirmos, nos esvaziarmos em relação ao próximo, assim como Cristo se esvaziou e serviu a toda a humanidade. Paulo, ele não pede que os filipenses se entreguem na cruz. E de nada adiantaria um ser humano fazer a mesma coisa que Cristo fez. Seria inútil, só Cristo poderia fazer. Ele também não pede perfeição aos filipenses, isso seria impossível, isso é impossível para qualquer ser humano. Mas ele pede que a partir do perdão que eles têm em Cristo, eles se esforcem para imitar o exemplo de serviço, de amor de Cristo. Ele pede que os filipenses sirvam uns aos outros, que eles amem uns aos outros, inclusive os inimigos da cruz de Cristo. E é exatamente isso que Paulo faz aqui. E o nosso texto mostra isso. Paulo, ele não condena, ele não critica, ele não ataca os inimigos da cruz de Cristo. Ele usa sim palavras puras, palavras duras, mas são palavras de lamento. E quando ele diz, inclusive, especialmente quando ele diz o seguinte: pois muitos andam entre nós, das quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo usa palavras duras, quando ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar. São palavras duras, mas antes disso Paulo diz: eu digo para vocês até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo não ataca eles, Paulo não os condena, mas Paulo lamenta por eles. Por quê? Porque eles estão sob risco de condenação. Paulo quer que eles cheguem ao conhecimento daquela verdade que ele já conhece, que os cristãos conhecem, de que existe perdão dos pecados para aqueles que se arrependem e creem em Jesus. Esse é o exemplo que os filipenses também deveriam imitar. É como diz o próprio Jesus Cristo, no texto de Lucas, em alguns finais de semana atrás: amem os seus inimigos, façam o bem a eles, orem por eles. É o que Paulo fazia, é o que Paulo pede que os filipenses façam. Essa é a realidade da época de Paulo. Existiam inimigos da cruz de Cristo. E aí a pergunta: será que ainda hoje existem inimigos da cruz de Cristo? Ou será que isso hoje não é mais uma realidade? Sim, infelizmente, a época é outra, passaram milhares de anos, mas ainda hoje existem inimigos da cruz de Cristo. E são muitos os que ainda hoje não reconhecem o que Cristo fez por eles. Assim como os judeus que negaram a Cristo, que o crucificaram, ainda hoje existem pessoas que negam o que Cristo fez. Também, da mesma forma, existem os judaizantes de hoje em dia. Aqueles que até reconhecem o que Cristo fez, creem nele, mas jamais vão admitir que aquilo que Cristo fez é o suficiente. Eles querem, de alguma forma, acrescentar algo, complementar aquilo que Cristo fez. Também não são poucos os que ainda hoje, como os gregos e romanos, adoram divindades, adoram deuses falsos, que seguem crendices, superstições, e isso também é uma forma de idolatria. E quantos ainda hoje, assim como o mundo, a cultura greco-romana, quantos hoje em dia vivem uma vida totalmente bagunçada? Seguem os desejos imorais e pecaminosos do próprio coração e acham que estão vivendo felizes e tranquilos e não devem nada a ninguém. Todos estes, assim como no passado, continuam sendo inimigos da cruz de Cristo. E aí a pergunta é:
como nós temos agido em relação a eles? Como nós temos lidado com esses inimigos da cruz de Cristo? Eles existem. E uma coisa que nós temos percebido de uns anos, de umas décadas para cá, é que parece que o cerco para o cristianismo está se fechando. O mundo à nossa volta, a cultura à nossa volta, com o passar do tempo vai se tornando mais hostil. O cristianismo não tem mais tanto espaço. Pessoas que anunciam mensagens distorcidas, que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas devem ouvir. Falsos profetas, né? E também aquelas pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Então a gente parece que assim, o cristianismo autêntico e verdadeiro está sendo encurralado. E aí a pergunta é, como nós temos agido em relação a isso? Como nós cristãos temos reagido? E aí dois teólogos da nossa igreja nos Estados Unidos, o Charles Arendt e Joel Bierman, eles fizeram um estudo a respeito disso. Na realidade norte-americana, mas a nossa realidade não é muito diferente da realidade deles. E eles chegaram à conclusão de que muitos cristãos têm adotado dois tipos de postura. Um tipo de postura é a postura do exílio. Outro tipo de postura é a postura da conquista. E o que seria afinal isso? Exílio? Conquista? A postura do exílio são aqueles cristãos que agora veem que o mundo está se tornando mau e hostil. E diante disso eles ficam com medo, preocupados, e para não se contaminarem e para também não sofrerem nenhum tipo de confrontação ou perseguição, eles se isolam do mundo. Eles criam relacionamentos apenas com as pessoas da igreja, eles se afastam de qualquer outro tipo de vínculo que não seja relacionado à igreja. Ou seja, se escondem, se enclausuram deste mundo. Para eles, os inimigos da cruz de Cristo já estão perdidos, já não há mais salvação. Por isso, vamos nos abster, nos afastar, vamos nos isolar completamente para que também não sejamos contaminados. Esse é um tipo de postura que muitos cristãos têm adotado. E aí tem um outro tipo de postura que é a conquista. E esse é o oposto do exílio. Porque são cristãos que agora veem esse mundo hostil à volta, né, o cerco se fechando, e eles não admitem isso. Eles querem a qualquer custo recuperar o território perdido. Nem que para isso eles tenham que usar a força. Nem que para isso eles tenham que bater com a Bíblia na cabeça das pessoas até que elas creiam. Essa é a postura da conquista. Para esses que adotam essa postura, os inimigos da cruz de Cristo são inimigos a serem combatidos. São pessoas que precisam ser combatidas e atacadas. Por isso podemos definir essa postura como realmente uma postura de ataque aos inimigos da cruz de Cristo. E aí a pergunta é, será que essas duas posturas, elas condizem com o exemplo que Cristo nos deixou? Se isolar ou atacar? Será que o exemplo de Cristo, ele é compatível com um desses dois tipos de exemplos que eu dei? Dessas posturas, exílio, isolamento ou ataque, conquista? O que Jesus fez? Jesus se retirou do mundo e se isolou no deserto com os seus discípulos para que ninguém pudesse fazer-lhes mal? Eles se enclausuraram num local isolado? Não fizeram, né? Jesus formou um exército para invadir Jerusalém e recuperar e destronar aqueles falsos mestres da lei, aqueles líderes religiosos corrompidos. Foi isso que ele fez para conquistar pela força a cidade de Jerusalém, que já havia rejeitado tantos profetas. Foi isso que Jesus fez? Também não, né? Jesus adotou uma postura de servo. Jesus foi humilde, montado em um jumento. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus não se isolou e Jesus também não atacou. Jesus se entregou. Jesus se esvaziou. Jesus serviu. Jesus orou inclusive por aqueles que lhe crucificaram. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a postura de Jesus. Foi uma postura de servo, de humildade, de amor.
a postura de alguém que quer que os seus inimigos se arrependam dos seus pecados, se convertam e vivam. Essa foi a postura de Jesus. Essa foi a postura que Paulo assumiu. Essa foi a postura que os filipenses deveriam assumir. É por isso que ele apresenta o exemplo do próprio Cristo. Foi essa postura que Jeremias assumiu. Nós lemos o texto do Antigo Testamento. Ele foi ameaçado e ele diz: tudo bem, façam o que lhes parecer bem, mas eu estou anunciando a palavra. Foi a mesma postura. E essa é a postura que nós também devemos ter diante dos inimigos da cruz de Cristo que existem ainda hoje. Nós devemos chorar por eles, devemos lamentar por eles, porque eles estão sob risco de condenação. Como diz aqui, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, sim. A gente não fala isso apontando dele e achando que nós somos melhores, mas falamos isso com tristeza, porque nós não queremos isso, Deus não quer isso. Devemos orar para que essas pessoas não se percam. Mas por que será que Deus se preocupa tanto com os inimigos da cruz de Cristo? Por que nós deveríamos nos preocupar com eles? Porque essa é a vontade de Deus. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Que todos cheguem ao conhecimento da salvação. E segundo, por quê? Porque também nós já estivemos do outro lado. Nós também já fomos inimigos da cruz de Cristo. O fato é que nós já nascemos inimigos da cruz de Cristo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, quem é pecador é inimigo da cruz de Cristo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Nós estávamos nessa mesma condição e Deus agiu com amor. Deus nos trouxe de volta para Ele. Se hoje nós somos amigos, é porque Deus veio ao nosso encontro através da atitude de servo do seu Filho Jesus Cristo. E assim Deus quer usar a nós também hoje como seus instrumentos. Assim como Jesus nos serviu lá no passado, cumprindo a sua obra, Ele continua nos servindo ainda hoje a cada culto. Quando Ele vem a nós através da sua palavra, lida, anunciada do púlpito, através da Santa Ceia, através do batismo e todo o início do culto, quando nós invocamos o nome de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, o que nós fazemos? Nós voltamos ao dia em que fomos batizados, a fonte batismal. É assim que Jesus continua nos servindo ainda hoje. Por isso nós não devemos também negligenciar esses tão preciosos meios pelos quais Cristo ainda hoje nos serve. Porque a partir deste servir de Cristo que nós também seremos capacitados para servirmos uns aos outros, para sermos os seus instrumentos neste mundo. Jesus se utiliza de servos, como se utilizou de Paulo e de todos os demais apóstolos, se utilizou de cristãos e pastores ao longo da história, que com o seu testemunho possibilitaram que essa mensagem chegasse aos nossos dias. Se hoje nós estamos aqui em Bela Aurora, nesta igreja, a Congregação Filadélfia, com a igreja praticamente cheia, é porque muitos cristãos no passado cumpriram fielmente a sua missão e serviram aos propósitos de Cristo para que essa mensagem chegasse até os nossos dias. E Jesus quer que nós também, que hoje estamos aqui reunidos, continuemos sendo seus instrumentos, para que essa mensagem continue sendo transmitida de geração para geração. Isso começa na família, pais transmitindo a fé aos seus filhos, testemunhando a sua fé aos seus filhos, mas aí se estende para a vizinhança, para o trabalho, ali onde Deus nos coloca. E nós temos uma função importante nisso, para que, quem sabe, daqui a algumas centenas de anos, continuem pessoas reunidas aqui. Quando nós já não estivermos mais aqui, já estivermos lá na glória. E se o mundo ainda existir, que aqui continuem pessoas se reunindo para deixarem que Cristo assirva. Nós, queridos irmãos e irmãs, temos uma cidadania celestial. O texto de hoje fala disso também. Os filipenses se gabavam por serem cidadãos romanos.
Isso realmente conferia certos privilégios. Hoje muitos querem ter a cidadania americana, né? É difícil conseguir, mas também tem alguns privilégios. Mas muito melhor do que ser cidadão romano, americano, cariaciquense, capixaba, brasileiro. A melhor cidadania é a dos cristãos. Nós somos cidadãos do céu. O que essa cidadania oferece, nenhuma cidadania terrena pode oferecer. Perdão dos pecados, paz com Deus, vida eterna. Nós somos cidadãos do céu. Mas enquanto nós continuamos como cidadãos deste mundo ao mesmo tempo, nós temos a missão, como eu já disse. É fazer com que mais pessoas sejam alcançadas para esta fé. E Lutero, inclusive, quando ele fala do batismo, ele diz que o batismo salva, nós sabemos disso. O batismo, ele nos tira das mãos do inimigo e nos coloca nas mãos de Deus. E aí Lutero diz, né? Espiritualmente falando, a melhor coisa que nós poderíamos, que Deus poderia fazer conosco logo após o batismo é tirar a nossa vida, porque nós estamos no céu. O batismo nos coloca no céu. Então para que a gente vai querer sofrer nesse mundo ainda? Mas Deus não nos tira desse mundo. Por quê? Porque Ele quer nos usar. Assim como Ele usou pessoas no passado, Ele quer usar a cada um de vocês, para que daqui a algumas centenas de anos continuem pessoas recebendo essa mensagem, para que essa mensagem da cruz de Cristo, da salvação, do amor e do serviço de uns para com os outros, aquela mensagem que quer alcançar inclusive aqueles que abertamente negam a mensagem de Cristo, aqueles que dizem que é necessário acrescentar alguma coisa, aqueles que vivem uma vida totalmente bagunçada, seguindo os desejos pecaminosos, para que todas essas pessoas também cheguem ao conhecimento da salvação. Essa é a nossa missão, queridos irmãos e irmãs. E é isso que é ser imitadores de Cristo. Que o Espírito Santo nos abençoe e capacite. Amém.